Eu acho que o prazo de validade para dança é a morte. Uau! Fala, Balzacs! Sejam muito bem-vindos e como vocês já devem saber, eu sou um bailarino profissional e como todas as artes, a nossa carreira é um pouco limitada. Então, como se reinventar e vencer essas barreiras depois dos 30 anos? Isso e muitas histórias você vai ver no vídeo de hoje, então já vai se inscrevendo aí para não se esquecer. Meu nome é Jefferson Ferreira e eu cheguei na casa dos 30! Turum, turum, tum, tum. Tum, 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 tum. Eita. E voltamos hoje com mais um Casa dos 30 aqui na casa do Jorge. Obrigado por estar me recebendo aqui, tá bem legal. E vamos falar sobre profissões com prazos de validade. Isso foi um assunto que eu acho que eu queria muito falar. Eu sou bailarino, eu trabalho com arte desde quando me tornei profissional. Coisas que daqui a uns anos não vai poder mais estar acontecendo. Tudo que envolve a arte, de certa forma, são profissões com prazos de validade, mais ou menos. Mas você se preocupa com isso em algum momento? Não, é engraçado, né? Será que eu deveria me preocupar mais com o futuro? Não sei. Porque agora que você tá perguntando... Isso é uma profissão muito burocrática, né? Então, se a burocracia ainda existir daqui a algum tempo, eu acho que ela vai continuar. Eu sou analista em compras hoje, mas super sério. Como é que você lida com isso? Como é que você desvia? Qual é a porção mágica que você tem tomado para continuar dançando tão bem? Você acredita que a sua profissão tem prazo de validade? Eu acho que depende. A partir do momento que você entende que dança é um espectro muito grande, que são muitas coisas, eu acho que o prazo de validade para dança é a morte. Uau! Você vai se reinventando, vai redescobrindo. Tem uma pessoa que seja mais velha no mundo da dança, ou aqui ou lá fora, que você vê e você se inspira? Angel Viana entrou em cena com 88 anos. Muito incrível, né? Incrível. Ser feliz no trabalho passou a importar pra você? O que aconteceu? É muito interessante essa parte aí, porque eu fiz uma mudança profissional depois dos 30, né? Eu me formei em letras, eu sou professor de formação, dei aula durante bastante tempo e falei, vou fazer teatro que eu amo. Só que chegou num momento que eu já tava lá com meus 32, então tinha acabado de entrar na casa dos 30 e dei uma estagnada. Tem um pessoal que é dublador e vai até bastante, Muito mais, né? né? Locução, tudo mais, sei lá, infinitas possibilidades. Mas é aquilo que eu falei, eu não penso muito no amanhã, não. Sempre vai com a aparência também, né? A aparência é fundamental boa parte do tempo, assim. Então, mas você não se preocupa com isso. Não. Até porque você tá o quê? Rejuvenescido. Entrou numa cachoeira com uma água Da cristalina fonte da juventude, dos vinhedo. trapalhões. É que lá tem vinho, tem cachoeiras de vinho, não é água. Gente, eu preciso falar um negócio. Quando a gente dividiu o apartamento, era muito engraçado isso. O Jefferson tava fazendo um espetáculo. Aí, Jefferson, amigo, quer ir, toma? Amigo, quer ir, toma? Amigo. Eu falava, aí terminava o espetáculo, eu falava pro Jefferson, amigo, aquela marcação tava errada. Porque ele já tinha Vocês visto erraram 234 vezes e aí ele já sabia coisas. Ele podia fazer qualquer um dos personagens. Tinha comentário em casa, a gente comentava a apresentação. Comentário em casa. Você consegue reconhecer no olhar, na atitude, no corpo que dança, independente da técnica ou do passo que ela vai fazer. Sim, real. E isso eu acho que fica. As pessoas fazem isso, tipo, isso não é pra mim. Eu já tenho tantos anos, tá na hora de eu parar. Eu não consigo mais fazer isso com tal idade. Mas se a gente entende que dançar não é virar cambalhota, não é dar mortal, se a gente entende, pode fazer a gente pode outras coisas o tempo todo. Sim. Enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem todo aquele físico e aquelas possibilidades, você se encanta com o que o corpo pode fazer. E aí, se você tira essa parte, ainda tem dança, ainda tem sentimento. Só que o encanto tá indo para um outro lado. Essa comunicação tá indo para outro lado. É muito doido isso. É muito doido. interessante pensar Por nisso. isso que o artista tem uma certa facilidade em se reinventar, né? A gente lida com isso o tempo todo e a gente é obrigado a se reinventar a cada trabalho. Essa que é a graça, aliás, pra mim.
Eu amo isso, a surpresa de um novo personagem, sabe? É. Eu amo surpresas. Tá aí, pode ser que seja por isso, talvez, que eu não planeje tanto minha vida, de tanto que eu amo surpresas. Que você não tem problema de repente, hoje, daqui a um ano, falar assim, caramba, eu não vou conseguir mais fazer isso, então agora é um desafio novo e vou, de repente, me envolver em outra coisa. Eu não calculo muito, porque eu sei que eu sou muito tranquila caso precise mudar a rotina de uma hora pra outra, sabe? Coisas assim. Entendi. Eu sou bem facilmente adaptável. Eu me adapto fácil a situações, assim, enfim. Então acho que deve ser até por isso também Pode ajudar muito, né? que eu sou assim meio tranquilona. Meu sonho era estudar teatro e tal, mas eu me via parado, estagnado, eu tava me afundando. Eu falei, cara, vou largar, não tô conseguindo sobreviver disso e tal. E eu dei uma mudada no meu pensamento, porque a gente também ouve aquelas coisas. Você não acha que você tá velho pro mercado de trabalho? Você está com 30 e poucos anos. Depois que eu arranjei um emprego, pós esse momento de desemprego, eu comecei a valorizar mais o meu emprego. É a história do dar valor do que a gente tem com 30 anos, sabe? Eu tava fazendo um negócio que eu gostava muito, mas eu não tava feliz mais, eu não tava me sustentando sozinho com o teatro. Até que ponto eu consigo, o meu sonho fala mais alto. Obviamente que não é uma receita de bolo. Vai acontecer... Muda muito de épocas diferentes, pessoas diferentes, a sua personalidade mentalidade naquela época. Exatamente. Eu acho que tem que estar no lugar certo. Se eu pensasse com 25 anos, eu não teria a mesma atitude que eu tive com 32. Exatamente. Dança me traz serenidade, eu consigo botar tudo pra fora. Quando eu entro no espaço de dança, é incrível, isso é muito real. Tudo some. Parece que você entra num mundo paralelo e você não quer sair dali. Você só lembra dos problemas externos quando você sai do espaço. Aí você, pô, é verdade. Merda, tem conta pra pagar, tem não sei o quê. Quando você tá lá dentro, você tá no momento que é muito mágico. É uma realização que não tem palavras. Aquele projeto que eu falei que não queria falar nada sobre dança, aqui ó, estamos falando sobre. Não tem como, é nossa vida, faz parte da nossa vida, gente. Falando de artistas, quero ver se você foi mais ou menos bem da outra vez. Verdade ou fake news? Vamos ver se você, como é que o Felipe sai hoje. Santos Dumont tinha 32 anos quando construiu o 14 bis. Ai, eu não lembro. Claro que você não lembra, você não tava lá. Não, na escola! Fake news. Você acha que é mais velho? Acho que mais novo. Não. Verdade. Como é que você sabe? Deduzir. Ele faleceu falou novo. verdadeiro. Ele não faleceu velho. 32 anos. Nossa, 32, o cara inventou um avião, gente. Os membros do Backstreet Boys estavam na casa dos 30 quando lançaram Everybody. Você gostava da música? Yeah. Verdade. Não. Não, eram adolescentes, né, gente? Não tem 30 e poucos anos. Eu penso que menos, eles eram mais 20, cocotinhos. na casa dos 20, cocotinhos. Eram cocotinhos. Beyoncé tinha 30 anos quando sua primeira filha, Blue Ivy Carter, nasceu. O que houve? Beyoncé tinha... Ai! Tô aqui me segurando. Não, Menos ou mais? ela tinha menos. Beyoncé. Como é que eu falo tinha... Respira no Beyoncé. meio. Ela, você sabe quem é? Tinha 30 anos quando nasceu a sua primeira filha, Blue Sim, Ivy. verdade. Falso. Fake news. Verdadeiro. Tinha 30 anos, primeira filha, viu? Mas Achava que ela era mais velha. Tô ruim, gente. Nossa, então ela tá com 39 já? 38? Por quê? Eu tenho 8 anos. Já? É, né? Por aí. Aham. Deve estar. Maravilhosa, Honeybee. Beijo pra você que tá aí assistindo a gente. Ivete tinha 30 anos quando iniciou sua carreira solo. Essa é meio complicada. Mas eu acho que é verdade. Tinha 30 anos? Acho que sim. Fake news. quanto você acha? Eu acho que mais nova. 30? Foi antes, não? Tá, pode ser. Essa última tá Nossa, eu tô indo ladeira abaixo. Ai, eu ia chutar, mas não. Madonna tinha 35 anos quando fez seu primeiro show no Brasil. Vamos ver se o seu fã sabe. Ai, não vou saber, gente. Eu sou um fã muito sem vergonha. 35 anos que ela fez o Fake primeiro show no news. Brasil.
Você acha que ela tinha menos ou mais? Menos. Só 35? Não, acho que antes, não. Não, errado. Menos ou mais? Ai, também tem que falar que é menos ou mais? Não, só não basta lá. cargo de... Menos, eu acho. Não importava. Era verdadeiro de qualquer forma. Ai! Você ganhou! Tem Acho que fazer vai equilíbrio. avançando, ele vai pegando as brincadeiras. Muito, muito, muito obrigado, Mari. Amei. Ai, acabou! Agora acabou. Ah, não, eu tô... Beijo, manda beijo pra todo mundo de novo, por favor. O arroba da Mari, hashtag receba. Outra maravilhosa influência que eu amo muito. Não tinha como não estar aqui. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, Jessinho. Amei. Obrigado. Tchau. Amigo, eu não consegui me segurar quando você falou assim, Beyoncé. Meia-noite. Mentira. Aham. Mentira. Aham. Tchau. Beyoncé tinha. Eu tô achando que eu tô de microfone ainda, você acredita? Eu tô aqui, ó. Profissões com prazo de validade não são fáceis, mas eu acho que a dica é meio que se reinventar. Beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e se inscreva se você não se inscreveu ainda. Semana que vem a gente volta com mais na Casa dos 30, quinta-feira. Fui!